E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é o nosso último vídeo do ano aqui. E que assunto eu gostaria de tratar com vocês? Bom, no nosso último vídeo eu falei sobre aquela história de Jesus ter atravessado um lago e lá na terra dos Gadarenos e ter libertado um homem que tinha uma legião de demônios. O próprio demônio se identifica como uma legião, que se fosse uma legião de fato, como uma legião romana, seriam então 6.000 demônios. Aí Jesus volta, ele atravessa o mar de volta, chega no lado oeste do mar da Galiléia, provavelmente Cafarnaum, e ao chegar ali, uma grande multidão começa a cercar dele. Ok. Aparece um cara que era chefe da sinagoga, chamado Jairo, pedindo para salvar a filhinha dele, mas não é nisso que eu vou focar, tá? Mas aparece o chefe da sinagoga e fala: olha, Senhor Jesus, minha filha está mal, está morrendo, vamos lá, o senhor põe a mão nela, ela vai ser curada e vai viver. Jesus pega e vai acompanhando. E uma multidão fica apertando Jesus, porque estava todo mundo sabendo dos milagres. Imagina a polvorosa que estava das coisas que Jesus andava fazendo. Então, todo aquele vucu-vucu, aquela multidão apertando Jesus. Agora a gente vai lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e a gente vai ver aqui no versículo 24, 5, 24 de Marcos, mas isso tem em Mateus, Marcos e Lucas, são os três chamados evangelhos sinóticos. O que é evangelho? Evangelho é a boa notícia. O que é a boa notícia? A boa notícia é a obra de Jesus, a redenção. Bom, beleza. Marcos, Novo Testamento, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Então o Jairo tinha chamado ele, o Jairo, o cara da sinagoga lá. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? E os discípulos responderam: o senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. É uma mulher que há 12 anos, são 144 meses, uma mulher que há 12 anos estava menstruando, estava com fluxo de sangue, né? Tem outras traduções que falam de fluxo de sangue. Imagina uma mulher ficar 12 anos seguidamente menstruada, sangrando. Isso nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com toda a descrição que seria possível, já seria uma coisa extremamente complicada. Agora vamos tentar voltar na época em que isso aconteceu. Primeiro, para os judeus, na lei judaica, na lei levítica, quando a mulher estava menstruada ou quando a mulher estava com um fluxo anormal, ela era considerada imunda. E o que era ser considerada imunda? Ser considerada imunda é o seguinte: por exemplo, essa mulher, ela não podia tocar no marido, encostar no marido. O marido era proibido de ter relações sexuais com ela. Se ela sentasse numa cadeira e você se sentasse logo após, você seria considerado imundo também. Ela não poderia andar na rua trombando nas pessoas, porque em tudo que ela encostasse, ela seria considerada imunda. Então, primeiro, ela não podia frequentar a sinagoga, ela não podia sequer escutar a palavra de Deus. Segundo, ela foi privada do seu casamento, isso supondo que ela era casada ou privada de uma vida amorosa, pelo menos. Imagina 12 anos nessa situação. Agora vamos pensar no aspecto físico.
uma pessoa com uma hemorragia há 12 anos, a Bíblia não fala se era seguidamente, se eram períodos que se prolongavam, mas que seja, era uma doença. E imagina a fraqueza, a anemia, a disposição física, o tanto que ela estava destruída. Diz o texto também que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e que os médicos a fizeram sofrer e ela ficou sem nada, ela perdeu tudo. Você pode ler, essa história é contada nos 3 evangelhos, tá? Então essa mulher, a vida dela era só sofrimento, gente. Era vergonha. Como é que você escondia um sangramento nessa época? Provavelmente você nem conseguia esconder. Então era uma pessoa que não tinha nem autorização de ficar zanzando na rua. Ela era quase que uma leprosa. Então ela escuta falar de Jesus, bem provavelmente ela vai escondida no meio da multidão, e de tanta vergonha, eu acho que ela pensou assim, bom, só de eu chegar perto, de eu encostar na capa dele, de eu encostar na roupa dele, eu já vou ser curada. Então ela vai, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, não fala muita coisa sobre ela, mas ela vai, ela toca na capa de Jesus e Jesus sente que sai poder dele. Há discussão entre alguns estudiosos que uns dizem que ele sabia quem tinha tocado, porque afinal de contas Jesus é Deus. Outros dizem que como Jesus é Deus, mas Jesus é homem, e que com a natureza humana, então ele não sabia quem era ela. Eu prefiro crer que ele sabia sim, e que essa pergunta foi mais para expor a coisa. Então ele pergunta, quem foi que me tocou? E a coitada da mulher, cheia de medo, cheia de ressentimento, imagina a vergonha que era isso na época. A gente não consegue dimensionar, mas devia ser algo muito vergonhoso. Então eis que essa mulher se aproxima, se joga nos pés de Jesus e conta, né? O que foi que aconteceu. Fala, fui eu toquei, me perdoa, deve ter, sei lá, ela deve ter se justificado, porque eu acredito que ela ia tomar uma dura. Que ela pensava que ela ia tomar uma dura, porque você não podia encostar nas pessoas, as pessoas se tornavam impuras quando uma pessoa nessa situação tocava. Só que quando essa mulher tocou Jesus, não foi Jesus que ficou impuro, foi ela que se purificou com esse toque. Esse é o poder de Jesus. E Jesus fala para ela, vamos ver aqui, ó, minha filha, lá no versículo 34, capítulo 5 de Marcos. E Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Ou seja, ele desmistificou, não é porque a roupa dele tinha poder, mas é porque ela tinha fé no Filho de Deus, ela tinha fé em Cristo. E assim é a vida em Cristo. Se você tocar nas vestes de Jesus, mas como que eu vou tocar nas vestes de Jesus? Lembra, não foi a veste que curou a mulher. O que curou a mulher foi a fé, foi ela ter crido em Jesus. O ano vai virar, talvez você esteja aí fazendo aquele balanço do que foi o seu ano, do que fez, do que não fez, daquelas promessas que você fez há 11, 12 meses e não cumpriu nem metade. Ninguém cumpre, né? E talvez você esteja, sei lá, com uma doença na alma, uma tristeza, eu não sei, mas você sabe, Deus sabe também o que você tem. Talvez seja na hora de você tocar nas vestes de Jesus. E como é que você vai tocar nas vestes de Jesus? Eu já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo. É você entregando a sua vida para Jesus, é você entregando a sua vida para Cristo. E como é que você entrega a sua vida para Cristo? Primeiro, você tem que reconhecer que você é um pecador. Se arrepender desses seus pecados. Primeiro passo é o arrependimento. O bom evangelho sempre tem que falar de arrependimento. Então você vai se arrepender dos seus pecados. Você vai reconhecer a sua pecaminosidade. Você vai reconhecer os seus pecados. Ela virou um trava-língua agora aqui, tá? Você vai reconhecer os seus pecados. Você vai se arrepender desses pecados. E você vai aceitar que Jesus se fez homem, Jesus é Deus, se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz, ficou 3 dias morto e ressuscitou. E que ele fez isso para salvar você, para me salvar
Ele pagou o preço que era para a gente ter pagado. Ele que era justo, perfeito, santo, ele foi crucificado e foi castigado no seu lugar. Então você vai reconhecer isso, você vai crer com o seu coração, você vai confessar com a sua boca, e aí você vai estar salvo, e aí você vai poder tocar nas vestes de Jesus. Porque aí você vai ter liberdade para chegar e pedir o que você quiser para Deus. A Bíblia fala que Jesus é o nosso sacerdote. Lá no Antigo Testamento era necessário um sacerdote para ficar fazendo sacrifícios. A interlocução com Deus era super complicada, era toda ritualística, era uma coisa muito complicada. Com Jesus as coisas são novas, por isso daí o nome de Novo Testamento, a nova aliança. Com Jesus, Jesus está o tempo todo ao lado do Pai. E Ele o tempo todo intercede por nós. Então, quando você fala com Jesus, você está falando com o próprio Deus, você está entrando na presença de Deus. Aí você pode colocar ali os seus pedidos, colocar as suas tristezas, colocar os seus anseios. Tem muita gente que diz que o lugar mais alto que existe para a gente estar é nos pés de Jesus. Então, que você possa fazer isso nessa virada do ano, sabe? Já que você está fazendo um balanço da sua vida, por que será que você está assistindo esse vídeo aqui agora? Será que é uma coincidência? Ou será que Deus está conversando com você? Através de mim, Deus está chamando você para Ele. Porque Ele chama, você tem que saber escutar a voz de Deus. Às vezes Deus está te chamando, está me usando. Você está assistindo esse vídeo até agora? Pensa bem, por que você está fazendo isso? E que você possa fazer essa entrega sincera. Eu não sei a sua religião, eu não sei a sua crença, eu não sei nada, mas é uma coisa que você pode fazer aí sozinho, agora, em silêncio ou em voz alta, tanto faz, mas sendo sincero, Deus conhece o seu coração. Que todos vocês tenham um lindo Réveillon, que 2022 seja um ano abençoado, que seja um ano bem melhor do que esse, que tudo dê muito certo para você, e eu continuo aqui, firme e forte com os meus vídeos. Se você quiser passar esse vídeo para alguém, no Instagram é complicado, porque o meu Instagram é fechado, mas eu publico também esses vídeos no YouTube. Então no YouTube, se você procurar lá o canal Daniel Pleps, sou eu, você tem os meus vídeos lá, é só compartilhar, você pode mandar para o WhatsApp, para alguém que, sei lá. Tamo aí, tá bom, gente? Tudo de bom para vocês, um grande abraço, um 2022 super abençoado. Tchau, tchau.